Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, perdão pelo barulho, se vocês escutarem algum barulho de reforma, mas é assim mesmo, né? Não vou deixar de gravar por conta disso. E hoje eu preparei uma aula muito especial para vocês, na qual eu vou trazer diversos temas jurídicos, certo? Os quais eu considero muito importantes para qualquer cidadão saber, conhecer um pouquinho. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu vou trazer outros também, tá? Qual é o intuito aqui? É trazer o direito para o dia a dia, mostrar o quanto o direito está presente na nossa vida, em diversos aspectos, em situações que a gente nem se dá conta, a gente não para pensar, mas a todo momento, desde que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, até a hora que a gente vai comprar ali o pãozinho na padaria, a gente está respeitando regras ou não, a gente está fazendo contratos, ainda que verbais, de compra e venda, de. Enfim, nós estamos a todo instante praticando atos jurídicos na nossa vida e muitas vezes a falta de conhecimento faz com que a gente tome atitudes precipitadas, atitudes que venham nos prejudicar. Então, eu venho trazer aqui algumas noções, certo, de áreas diferentes, só para ir aquecendo, digamos assim, nesse sentido. E como eu falei, se vocês se interessarem por esse tipo de vídeo, eu posso fazer outros, trazendo outros temas polêmicos também. E então, desde já, vocês podem ir colocando aqui algumas sugestões nos comentários de temas, assuntos que vocês gostariam de saber, tá bom? Então, meu nome é Carolina Lima, para quem não me conhece, sou advogada e, e gosto de falar de direito aqui no YouTube, também no meu Instagram. E a minha intenção é isso, trazer essa noção de direito para todo cidadão, para todo mundo, porque eu acho que direito é algo que todo mundo deveria conhecer, deveria saber e estar sempre a par. Bem, então vamos começar, já que é o nosso vídeo introdutório desse estilo de vídeo, falando um pouquinho sobre as diversas normas jurídicas que existem no nosso direito. Gente, a gente estuda lá na faculdade a pirâmide de Hans Kelsen, na qual a gente consegue organizar mais ou menos como é que se organizariam as normas jurídicas, de que forma elas estão posicionadas no nosso ordenamento. Porém, é importante a gente compreender que o que acontece, por exemplo, se a gente vê uma lei federal, uma lei estadual, é, não quer dizer, por exemplo, que uma é superior à outra, mas tão somente que elas tratam de assuntos, elas têm competências diferentes, certo? Então, quando a gente olha as normas jurídicas, a gente deve ter isso em mente, que é uma questão de organização, uma questão de qual, por qual instrumento, por qual meio é que isso será é, regulamentado. Por exemplo, se a gente quiser ir, ir de avião para determinado lugar, o avião vai usar que meio? O meio aéreo. Se a gente quiser ir de carro, vai usar o meio terrestre. E assim vai, ou seja, é uma questão de meios, de divisão. Qual o transporte utilizado para esse tipo de locomoção? Para uma locomoção mais rápida, qual é? Ah, é um avião. Ok. Não tenho problema com em chega logo, mas eu prefiro realmente pelo meio terrestre. Então, o que é que eu vou usar? O carro. Assim mesmo são as leis no nosso país. Elas, não é que uma é melhor que a outra, ou que tal meio é superior ao outro. Não. São meios diferentes, competências diferentes. Então, aqui eu vou mostrar a pirâmide de Hans Kelsen, tá? Então, como vocês podem observar, nós temos no topo da pirâmide a Constituição, e ali, de acordo com a Constituição, nós vamos ter as emendas constitucionais que vão trazer novos direitos, novas interpretações, possibilidades, enfim. E, de acordo com a Constituição, nós vamos ter as leis complementares. A própria Constituição muitas vezes vai instituir que determinados assuntos serão regulamentados por leis complementares, determinados assuntos por leis ordinárias, enfim. Né? Então, vocês podem ver mais ou menos como se posicionam as diversas normas jurídicas. Por que, que eu apresento isso aqui? Talvez para você seja algo comum, algo que você já sabe. Porém, eu lembro, quando cheguei na faculdade, eu me confundia muito em relação a essa questão. O que é a Constituição? O que é o Código Civil? O que é isso? Sabe, eu misturava muito, eu não entendia muito bem como é que se organizavam
essas leis que eu escutava somente falar na TV, mas tá, mas como é que, pra que cada uma serve? É tudo uma lei só? São coisas diferentes, então por isso que eu tô aqui apresentando para vocês, tá? Então, qual é a diferença de cada um desse tipo de norma? Bem, a diferença é a forma de aprovação. É o processo em que essa lei ela é formada, ela é aprovada, ela é constituída. Por exemplo, se a gente for falar da Constituição, das emendas constitucionais, no caso. Para que a emenda constitucional venha a ser aprovada, ela precisa de 3/5 dos votos dos parlamentares, certo? Em 2 turnos, ou seja, e 3/5 da maioria absoluta dos parlamentares, certo? Então, uma proposta de emenda à Constituição vai ter que passar em cada casa, certo? Legislativo, ou seja, no Senado e na Câmara, vai ter que ser aprovado por pelo menos 3/5 dos deputados e dos senadores, e ela vai ser votada em 2 turnos, ou seja, vão ter 2 votações. Por que todo esse processo? Porque a nossa Constituição vamos dizer, a base, é o que determina ali toda a formação basilar do nosso país. Então, precisa ser algo mais elaborado, precisa ter um critério muito maior, vai mexer com conteúdos muito mais sensíveis à nossa sociedade, vai mexer ali com temas muito mais impactantes, digamos assim, certo? E que também vão ter repercussão muitas vezes em outras leis, porque as leis elas têm que ser recepcionadas para que elas estejam em vigor, permaneçam em, em funcionamento, sejam efetivas, elas têm que estar de acordo com a Constituição, certo? Elas têm que passar pelo critério da constitucionalidade, têm que ser recepcionadas pela Constituição. Então, o impacto de uma emenda constitucional é muito grande. Então, por isso, todo esse processo mais complexo. Já a lei complementar, ela apresenta também um processo mais complexo em comparação à lei ordinária. A lei ordinária é a lei comum. Quando você ouve falar, foi aprovada uma lei, provavelmente é uma lei ordinária, tá? Porque a lei ordinária é a lei, ponto, somente. Bem, quanto à lei complementar, ela vai ser aprovada pela maioria absoluta dos parlamentares, ou seja, ela vai, para que ela seja aprovada, você tem que ver a quantidade total, certo, de parlamentares, e tem que ter pelo menos a maioria absoluta da quantidade total. Já a lei ordinária precisa ter apenas a maioria dos presentes, tá? Tem que ter, na votação dela, tem que estar presente a maioria absoluta, ok, dos deputados, dos parlamentares, enfim. Mas para que ela seja aprovada, não precisa que a maioria absoluta vote a seu favor, mas apenas a maioria daqueles que estão ali presentes. Eu não sei se eu consegui explicar, mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem escrever aqui que eu explico melhor, tá? Então, ou seja, é um processo muito mais fácil. Pode parecer que é pouca coisa, mas não é. Para você convencer alguém de votar em algo, existe todo um trabalho, né? Tem que ter às vezes por conta de um voto, talvez aquela lei não passe, né? Aquela emenda, enfim. Então, não é tão simples assim. Qualquer diferença em relação ao quórum, ou seja, em relação à quantidade necessária para a aprovação de determinada lei, é muito significativa. Então, abaixo disso, nós temos outros tipos de normas jurídicas. Nós temos as leis delegadas, nós temos as medidas provisórias, nós temos as normas institucionais mesmo, de determinados órgãos, instruções normativas, leis orgânicas, enfim. Tudo isso tem que estar de acordo com aquelas leis que se encontram acima delas na pirâmide, tá? Então, por exemplo, não pode ter uma instrução normativa, um exemplo, que contraria uma lei ordinária, um exemplo, sabe? Então, ou uma lei ordinária que contraria uma norma constitucional, entende? Então, um determinado tipo de norma tira o seu fundamento de validade da norma que se encontra acima dela dentro da pirâmide das normas jurídicas, tá? Então, gente, isso aqui é a base para você entender como é que funciona o direito, enfim. Tá, então vamos agora para
as nossas, além da Constituição, quais são os nossos códigos, né? Então, nós temos vários, temos o Código Civil, que foi aprovado em 2002, inclusive, o Código de 2002, ele vem instituir a maioridade civil nos 18 anos. É, eu fiz recentemente uma enquetezinha no meu Instagram e muitas pessoas confundiram, achando que a maioridade civil seria a partir dos 21. Por que isso? Porque o antigo Código Civil instituía que era a partir dos 21 anos a maioridade civil. Então, como o novo código, entre aspas, novo, né? Não é tão novo assim. Mas como o código atual, código vigente, ele é de 2002, então muitas pessoas, né, os nossos pais, enfim, nossos avós, têm ainda isso em mente, que a maioridade civil é a partir dos 21 anos. Então, muitas vezes eles acabam falando isso pra gente e a gente acaba crescendo, enfim, ouvindo outras pessoas comentando nesse sentido. E não, é a partir dos 18 anos. Tem alguma possibilidade dessa maioridade ser antecipada? Bem, a maioridade é sempre aos 18 anos. Porém, a capacidade civil, tá? Especificamente civil, se não vai implicar na questão penal, aí é outra história. A capacidade civil, ela pode ser antecipada a partir dos 16 anos por meio da emancipação do menor. Então, como é que isso vai acontecer? Existem algumas hipóteses legais lá no nosso Código Civil de 2002, nesse sentido, com o intuito de antecipar a emancipação antecipar a capacidade, melhor dizendo, do menor de idade a partir dos 16 anos. Então, por exemplo, se o menor de idade ele se casar, o casamento automaticamente torna-o emancipado. Então, ele vai ser capaz de instituir os atos da vida civil. Então, ele pode abrir empresa, ele pode pedir um empréstimo, enfim, ele tem essa autonomia em relação a gerenciar o patrimônio dele, tá? O que mais? Quando os pais mesmo autorizam o cartório, quando um dos pais é contra a emancipação do filho menor, também o filho ele pode requerer que o juiz venha suprir essa, essa emancipação, venha suprir essa anuência, né, daquele pai que é contra, enfim, dependendo da situação, o juiz vai ali analisar os casos. O que mais? Após, sim, em um concurso público, acho pouco provável que isso aconteça, mas existe essa previsão legal. Se ele tomou posse, não é ser aprovado, tomou posse em um concurso público, com 16 anos. Acho, como falei, acho pouco provável, né? Mas, enfim, tô falando das previsões que tem no código. Eu vejo, assim, mais comum realmente a questão do casamento, a questão dos pais autorizarem e também a questão do menor ter condições, já ter autonomia, ter independência financeira. Então, vamos dizer, um menor, uma adolescente de 16 anos que, por exemplo, é um artista, igual a gente vê muitos por aí, né, que às vezes alcançaram a fama já desde criança, às vezes ainda na infância, na pré-adolescência, enfim, já tem muito dinheiro no banco, já tem um patrimônio muitas vezes até maior do que o dos pais dele, né? Então, nesses casos também é possível a concessão da emancipação desse menor. Então, existem aí algumas hipóteses em que isso pode ocorrer, mas de regra, a capacidade civil ela acontece a partir dos 18 anos de idade, segundo o nosso querido Código Civil. Bem, então eu estava falando sobre os tipos de códigos que nós temos, né? Nós temos o Código Civil, como eu falei, 2002. Nós temos o Código Penal, que é um pouquinho mais antigo e o qual recebe muitas críticas, né? Em relação à flexibilidade, não só o Código Penal exatamente, né? O Código de Processo Penal, que garante várias, várias flexibilidades, né? Em favor das pessoas que respondem a um tipo de processo na área criminal. Nós temos o Código Tributário Nacional. Enfim, nós temos várias leis também aí esparsas que regulamentam a nossa vida. Quer a gente se dê conta disso ou não. Então é importante. Se você tiver um tempinho, dá uma lida. Mas sempre assim, é bom acompanhando com uma aula, seja aqui desse canal ou de outro, ou algum outro canal que você acompanha, algum outro professor de direito, enfim, para que você consiga contextualizar. Porque às vezes aquela lei fria, a gente aprende muito lendo a lei friamente, né? De forma seca, direta, eu acredito que a gente consegue absorver muito bem muitos assuntos. Porém, sem uma explicação, sem um contexto, muitas vezes aquilo a gente acaba tendo uma interpretação errada. Até, por exemplo, o próprio Código Tributário. Se você chegar for ler o código, às vezes tem
coisas que você pode ver lá que não foi recepcionado pela Constituição. Então, como posso dizer, então você pode ter uma conclusão precipitada. Então, eu vim trazer aqui a importância de você ler as leis, se inteirar a respeito do direito, mas também tentar procurar formas de contextualizar, de entender de uma forma mais efetiva, atualizada aquilo que você está estudando, tá bom? Bem, gente, o que mais que eu posso falar para vocês? Ainda nessa área civil, que é uma área que eu gosto muito, então por isso que eu tô focando muito nela, e não só por gostar, mas porque eu acho que é algo que é muito presente no na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho de regime de casamento? Bem, no regime de bens no casamento, né, nós temos 4 tipos de regime de bens. Então, nós temos a comunhão parcial, que é a regra. Se você não sabe qual é o regime que você é casado, provavelmente é comunhão parcial de bens, porque essa é a regra do direito brasileiro. Se os cônjuges, né, se as pessoas que estão se candidatando ao casamento civil não manifestarem qual a vontade delas, então automaticamente a opção lá colocada será da comunhão parcial de bens. O que esse regime propõe, né? Como é que ele funciona? Funciona da seguinte maneira: todos aqueles bens que cada um dos cônjuges possuía antes do casamento não será dividido em um possível divórcio, certo? Será daquela pessoa a quem pertencia. Mas a partir do casamento, tudo que um ou outro conquistou será dos dois. Nós temos a separação de bens, regime de separação de bens. Bem, no caso da separação de bens, o que acontece? Nem o que havia antes, nem o que foi conquistado depois do casamento será dividido entre os dois. Porém, já existem situações, existem hipóteses em que provando mas tem que prova, né? Tem que ser uma prova convincente mesmo, que a outra parte, né, o outro cônjuge, participou efetivamente ali da conquista daquele bem específico que está sendo disputado, poderá ocorrer a divisão, sim. Mas aí são outros capítulos. Depois eu posso trazer um vídeo mais específico sobre esse assunto. Se vocês se interessarem, peço que comentem aqui também, tá? Então, nós temos essa é a separação total de bens. Não sei se eu falei o nome certo antes, se eu confundi, mas enfim, vocês entenderam, a separação total de bens. Tem também a comunhão universal de bens. A comunhão universal como o próprio nome já sugere, como vocês podem imaginar, tudo aquilo que havia antes do casamento e o que foi conquistado depois do casamento será dividido entre ambos os cônjuges, tá? E tem também a participação final dos aquestos. Aí é um regime híbrido, digamos assim. Ele parece um pouco com a separação de bens, parece um pouco com a comunhão parcial. Tem uma mistura aí. E como é que ela funciona? É um regime muito específico. Ele vai funcionar assim. Normalmente utilizado para pessoas que têm um patrimônio muito grande. Bem, funcionaria assim. Tudo aquilo que cada um dos cônjuges tinha antes do casamento continuará sendo de cada um no sentido da administração, tá? Então, durante o casamento, cada um é independente para movimentar esses bens sem autorização do cônjuge. Mas, quando ocorrer a separação, quando ocorre o divórcio, será analisado, certo? Quais as alterações que ocorreram no patrimônio daquele casal, de cada um deles. Então, aqui vamos dizer que tem o Joãozinho e a Mariazinha. Então, tudo aquilo que o Joãozinho conquistou, a Mariazinha pode provar que ela teve participação direta naquilo que o Joãozinho conquistou. Que ela, exemplo, ele fez um investimento e ela emprestou um valor considerável para que ele investisse naquilo ali. Então, ela pode provar, olha, eu emprestei esse dinheiro aqui, certo? Se não fosse por mim, por esse dinheiro que eu emprestei a ele, por esse imóvel que eu deixei ele abrir essa empresa, enfim, se não fosse por mim, ele não teria conquistado isso que ele conquistou. Então, aquilo ali que ela provar efetivamente que ela contribuiu, ele terá que dividir, certo? E o que não for provado, consequentemente, não será dividido e cada um com seus bens e a vida segue. É assim que funciona a participação final dos aquestos. Bem, gente.
Gente, direito do consumidor. Se você comprar algo pela internet, eu acredito que muitos de vocês já devem saber disso, mas sempre é válido falar, sempre tem alguém que não tem esse conhecimento. Você tem o direito de trocar por até 7 dias sem que você tenha que pagar frete, tem que pagar nada. Isso aí é obrigação da empresa, tá? Isso é um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então você não é obrigado a ficar com aquele produto, mesmo que ele não tenha nenhum defeito, mesmo que o produto não tenha vindo errado. Mas como você, ao comprar, você não teve a oportunidade de olhar o produto, porque é muito diferente, né, gente? Uma coisa é a gente chegar, até uma peça de roupa, a gente chegar a tocar no tecido, ver a cor ali presencialmente, porque às vezes a fotografia muda um pouquinho a cor daquele produto, a gente se precipita em relação ao tecido, ao toque. Então, quando a gente vê pessoalmente, é que a gente tem uma certeza realmente se a gente gostou daquilo ou não. Então, quando a gente comprar algo à distância, a gente tem esse prazo de 7 dias para trocar, mesmo que o produto tenha vindo certinho, mesmo que não tenha nenhum defeito, você pode trocar, tá? O que mais? E o outro ponto que eu ia falar. Você acha que se você encontrar algo na rua, você encontrar um bem na rua, uma carteira de alguém, enfim, e você fica com aquilo, você acha que é crime ou não? Gente, sim, é crime. Se você não sabe de quem é aquilo que você encontrou, você deve entregar a uma autoridade policial, certo? Você deve ir lá na delegacia e entregar aquilo ali, comunicar que você encontrou, certo? Porque o Código Penal ele prevê no artigo 169, inciso 2, certo? Que o crime de apropriação de coisa achada. Olha que interessante. Depois, se você quiser dar uma olhada lá depois dessa aula. Então, se você encontrar algo e você não toma essas providências que eu mencionei, você está cometendo crime de apropriação de coisa achada. Olha que interessante, né? E a gente sempre escuta falar, achado não é roubado. Realmente, achado não é roubado. Mas é apropriação de coisa achada e é crime, sim, senhor. Então é isso, gente. Espero ter ajudado você de alguma forma com essa mini aula aqui sobre alguns direitos básicos de cidadão. Como falei, se vocês gostarem, comentam aqui, curtam para que eu tenha esse discernimento, se esse tipo de conteúdo interessa, e venha trazer mais coisas. Se vocês quiserem, eu posso ensinar a elaborar um contrato simples. Enfim, tirar outras dúvidas de direito civil, regime de casamento.